Bom dia, meus amores. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Espero que vocês estejam compreendendo a nossa aula, estejam todos fazendo direitinho, porque tem alguns que entram em contato comigo, outros não entram. Outros não entram em contato comigo. Mas eu espero que esses que não estejam entrando em contato comigo estejam fazendo as atividades, estejam entendendo, né? Porque é difícil, mas a gente consegue se a gente quiser, se a gente lutar, procurar entender, procurar essa situação que nós estamos. Fazer uma leitura, fazer uma atividade, assistir um vídeo. Eu sei que é difícil, não é fácil para todo mundo, mas a gente consegue. Meus amores, a atividade de hoje, como eu tinha muita questão para vocês responderem, então, a atividade de hoje que vocês vão fazer duas reproduções textuais. Vocês vão fazer a reprodução textual do texto da página 107, que pega a página 107 e a página 108. E vocês vão fazer a reprodução da página do texto 2, que começa na página 111 e termina na página 112. Então, são duas reproduções textuais que vocês vão estar fazendo pra mim. Tia, precisa fazer tudo hoje porque é grande? Não precisa ser tudo hoje. Não precisa ser tudo hoje. Vocês podem estar fazendo uma hoje e podem estar fazendo a outra amanhã, ou a outra sábado, ou domingo. O importante é que vocês me entreguem essas duas reproduções textuais. Me entreguem no final da semana ou no início da próxima semana, como foi combinado, os dias de entregar as atividades. No dia eu quero assim, o texto, aliás, me desculpem, o cabeçalho. Aí vocês coloquem texto 1, aí coloca Alameda Santos número 8, aí façam outro cabeçalho. Aí coloca texto 2. Como é o nome do texto 2? Relato de imigrante japonesa que chegou ao Brasil em meados dos anos 1950. E aí, meus amores, hoje o que nós vamos fazer é isso, viu? Vocês vão estar fazendo essas duas reproduções de texto. E aí, eu quero que vocês abram o caderno de vocês. Abram o caderno de vocês na atividade que vocês fizeram lá da página 105. Essa atividade da página 105, ela é pessoal, então eu não vou corrigir ela. Agora, na questão 1 e questão 2 da página 109, vamos lá fazer essa correção. Primeira questão. Zélia Gattai afirma em dado momento que a localização da nova casa dos pais não poderia ser melhor. Explica a afirmação da autora, levando em conta o contexto social do novo endereço da família. Então, a questão 1, ela diz assim, que por que não poderia ser melhor? A localização não poderia ser melhor. Essa localização não poderia ser melhor pela questão da cidade, né? A questão do lugar em que a casa se encontrava, da rua em que a casa se encontrava. Porque era onde? A rua era na Avenida Paulista, né, em São Paulo, que dava bem aqui no texto, tem assim:
que era... Para quem vem do centro da cidade, Alameda Santos é a primeira rua paralela à Avenida Paulista, onde residiam na época os ricaços, os graúdos, em maioria novos ricos. Então, porque a casa era um lugar bem centralizado, viu, meus amores? Por isso que ela diz que a casa não poderia ser um lugar, um endereço melhor, né? Uma localização melhor. A segunda questão, ao andar pela Alameda Santo, o que denunciava que ali moravam imigrantes? Observe as imagens a seguir e justifique sua resposta dando 2 exemplos. Meus amores, lá no texto também fala da arquitetura das casas da Alameda Santos, pois os estilos são característicos da arquitetura da região dos imigrantes, proprietários dos imóveis. Além da presença de imigrantes como os italianos, seu Roque e os pais da autora, a arquitetura das casas indicava qual era a nacionalidade dos proprietários dos imóveis. Nas casas dos árabes, por exemplo, o estilo mourisco predominava. Já nas casas dos italianos era o estilo romano antigo. O estilo mourisco se caracterizava pela presença de torres e cúpulas com ricos entalhes e em arabescos geométricos. Então, essas são as 2 respostas das 2 questões, viu? Agora, vamos lá para a terceira questão. Terceira questão. Que mudanças sociais ocorreram na região? Como os moradores foram afetados por essa mudança? Aí, aqui, ó. A intimação, terceira questão, a intimação para seu Roque tirar dali sua cocheira era uma indicação de que a região começava a ser frequentada por pessoas com maior poder aquisitivo e que os carros passariam a circular, tanto que o pai de Zélia pretende abrir uma oficina mecânica no local. A região começou a ser frequentada e habitada por pessoas ricas que passeavam e passavam a ganhar mais dinheiro, ou seja, a região estava enriquecendo, os moradores tiveram a vida alterada. A exemplo do seu Roque, que perdeu o espaço da sua cocheira. Quarta questão. Como a questão das línguas diferentes dos brasileiros e dos imigrantes é tratada no texto? Justifique sua resposta citando o exemplo. Quarta questão. Tiziró, a parte em que ela menciona os problemas que sua mãe tinha como italiano, sua língua materna, o português. O texto mostra que alguns imigrantes, como a mãe de Zélia, tinham dificuldade em falar não só o português, mas mesmo a própria língua materna. Quinta questão. Como podemos descrever a vida e a rotina dos pais de Zélia Gattai, de acordo com o texto? Pela iniciativa da montagem da oficina mecânica e pelas falas da mãe de Zélia, que a vida do casal era difícil e de muito trabalho, e que a mãe de Zélia se preocupava bastante com dinheiro e era mais conservadora, mas que o pai da escritora se arriscava um pouco mais. Sexta questão. Você conhece alguma história de imigrantes? Se sim, escreva-a de maneira resumida e compartilhe oralmente com seus colegas. Essa daí é pessoal. Se você conhece alguma história de imigrantes, você vai compartilhar. Se você não conhece, você vai colocar simplesmente a palavra não. Aqui na primeira questão da página 113. De acordo com a leitura do texto, com qual objetivo a imigrante japonesa veio para o Brasil? Aí a resposta:
O objetivo da imigrante japonesa ao vir para o Brasil era a de trabalhar na lavoura e viver aqui. Segunda questão. Quais foram as condições da viagem dos imigrantes de Cuiabá até seu destino final? A viagem de Campo Grande até a colônia japonesa foi feita em condições precárias, sem segurança ou conforto. Terceira questão. Como era a organização familiar entre os imigrantes japoneses? Os imigrantes japoneses moravam todos juntos, eram 5 famílias na mesma casa. Quarta questão. Por que os imigrantes japoneses voltaram para a cidade de Cáceres? É dito que na colônia japonesa em Camping a terra não era boa para plantar e por isso, após casar-se, a narradora volta para Cáceres. Chame a atenção dos alunos, certo? Quinta questão. Como era a rotina dos imigrantes japoneses em Cáceres? Era uma rotina difícil e cansativa, pois os homens saíam para caçar e buscar alimentos. Em outras cidades, a família toda plantava e vendia verduras. Sexta questão. Em Campo Grande, com o que os imigrantes começaram a trabalhar? Com a criação de frangos. Sétima questão. Relatos como estes são frutos de conversa entre quem está relatando algo e quem está ouvindo. Por isso, há marcas de oralidade ao longo de todo o texto. Essas marcas revelam como os imigrantes se expressam em nossa língua. Como em sua opinião, a imigrante japonesa aprendeu a falar português? Na minha opinião, ela aprendeu a falar português no seu dia a dia com os brasileiros e outros imigrantes que já sabiam falar a língua. Na minha opinião, mas aí, na opinião de vocês, como que vocês acham que é a opinião? Como é a opinião de vocês, na verdade, como que ela conseguiu aprender a falar o português? Na minha opinião, ela aprendeu a falar o português no dia a dia, porque ela tinha que sair para trabalhar e aí ela convivia com outros imigrantes que já falavam português e com outras pessoas mesmo, com outros portugueses que falavam a nossa língua materna. Então, é assim que eu acho que ela conseguiu aprender a falar o português. Meus amores, então essa foi a nossa correção da nossa atividade de hoje. E amanhã nós teremos outra atividade, viu? Então, por hoje é só. Então, corrijam a atividade e façam os 2 textos. Pode fazer hoje ou pode fazer só amanhã. Mas o que importa é que vocês façam os 2, viu? Essa é a reprodução textual. Tenham todos um bom dia e bons estudos.